Graças a Deus, continuando a nossa leitura, capítulo 3 da Carta aos Gálatas, verso 15 em continuação. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e o seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria, de fato, procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que, no futuro, haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em nome de Cristo Jesus se revestiram, porque todos vocês que foram batizados em nome de Cristo se revestiram, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo,
são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus. Carta aos Gálatas 3, do 15, versículo 15 ao 29. Então, o que temos aqui? A lei não invalida a promessa. A promessa que foi dada a Abraão e é anterior à lei. E o apóstolo chama a atenção dizendo que a promessa foi feita, diz assim, verso 15: Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada ou confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa, ninguém a invalida, né? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Essa observação que o apóstolo faz aqui é muito importante. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos seus descendentes. Ou seja, de acordo com o apóstolo Paulo, a promessa foi feita ao descendente, a um descendente de Abraão, e não aos muitos descendentes de Abraão. Não é isso? Versículo 16. Como falando de muitos, porém como falando de um só. E o seu descendente quem é? Ele diz claramente que é Cristo. Digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois. Ou seja, primeiro foi a promessa, depois é que vem a lei. Né? E ele está dizendo aqui que a promessa jamais pode ser revogada. Né? Que promessa? Que Deus disse a Abraão: em ti serão abençoados ou benditas todas as famílias da terra, conforme na leitura anterior, né? Do verso 1 ao verso 14 deste mesmo capítulo. Então, e digo isto, que uma aliança anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque a herança provém, se a herança provém da lei, a herança de que? A herança da vida eterna, na verdade, né? A promessa, se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Versículo 19, ele faz uma pergunta. Logo, para que é a lei? Para que serve? Qual é o objetivo? Versículo 19. Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que é Cristo, não é? Conforme verso 16. A lei foi acrescentada por causa das transgressões, desobediências, né? Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, no caso ele está falando da lei, pela mão de um mediador, o medianeiro em outras traduções, que é Moisés. Foi Moisés esse mediador da lei, né? Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob ou debaixo do pecado, para
que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Nos remete ao que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Graças a Deus, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A palavra de Deus é esclarecedora, né? É esclarecedora. Aos Gálatas 3, do 15 ao verso 29.